Bom dia a todos, bom dia. Bom dia, Sejam pessoal. muito bem-vindos, bem-vindas. Chegando aí o pessoal, sejam bem-vindos, pessoal. Bom dia, boa semana para todos nós. Começar com notícias boas aqui, uma semana curta, né? Tem um feriadinho na sexta. E tem feriado na sexta e na segunda, né? Para quem está aqui em São Paulo. Não sei se é no Brasil inteiro, é de segunda, mas vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Esperar mais uns minutinhos aí para o restante do pessoal chegando. Segunda-feira pela manhã, pegando no tranco aqui, vamos lá. Hoje a ideia é que a gente converse bastante aqui com vocês sobre comércio exterior. Nós preparamos aqui um material bem bacana, é, trazendo aí o contexto do que tem acontecido em comércio exterior, mas sempre com um viés ali de tecnologia, né, de como que soluções que hoje tem no mercado conseguem ajudar a superar alguns desafios. Novo processo de importação, reforma tributária, né, que é o grande assunto aí da vez. Muito se fala de reforma, mas como que a gente consegue traduzir isso para o dia a dia, né? Então esse é o desafio de todo o mercado e a gente está, nós da DEJO estamos atentos a isso também. E aí é ter uma horinha aí de bate-papo, compartilhar bastante conhecimento aí com vocês, experiências de clientes e espero que a gente consiga ajudar a todos, né, a superar esses grandes desafios aí que estão por vir. É, Vamos esperar só mais um minutinho e a gente já começa. Pessoal, quero aproveitar, o chat vai ficar aberto aí para vocês, tá? Então, por favor, podem enviar as suas perguntas. É, a ideia é que a gente, no final da live, se a gente tiver um tempinho, e a gente programou para que tenha esse tempinho, responder algumas perguntas. Caso não seja possível responder todas, na sequência, o nosso time vai compartilhar por e-mail com vocês, tá? Todo o conteúdo. Vamos lá, Tony? Então vamos iniciar aqui. Vamos lá. Novamente, para quem chegou por último, sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre comércio exterior hoje, tecnologia, reforma, novo processo de importação, ou seja, tem novidade pra caramba aí. Vamos lá, Tony. Rapidamente, pessoal, vou compartilhar com vocês a programação aqui dessa manhã. Programamos uma hora de webinar, tá? Então, rapidamente eu vou posicionar ali quem é a Dejo, para quem não nos conhece ainda, falar um pouquinho dos objetivos do webinar, e aí a gente entra no contexto, né? Olhando para o cenário atual, sempre sobre a luz ali em cima do comércio exterior. Vamos passar um pouquinho também na parte de tecnologia, olhando para o OneSource Global Trade da Thomson Reuters, trazer alguns benefícios, trazer alguns cases, né, de clientes ali que já estão atuando nessas mudanças, e um pouco das evoluções legais, fazer um link ali com a reforma tributária, tá? Então essa é a ideia desse bate-papo de hoje. Pode passar, Tony. Apresentando aqui, né, meu colega Evandro Toni, ele é arquiteto e especialista em soluções de comércio exterior da Adejo. Já está com a gente aí há bastante tempo e tem nos ajudado muito a construir essa trajetória, trazendo o comércio exterior junto com a reforma tributária, junto com tudo isso que está mudando. Então, o Tony tem muito conhecimento aí para agregar e compartilhar com todos vocês. Eu sou Paulo Farias, eu sou responsável hoje por toda a estrutura comercial, de atendimento, de vendas, e é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira. A ideia aqui não é ficar falando muito da Dejo, só para quem está chegando agora, só alguns insights rapidamente. Primeiro, esse ano nós estamos completando 20 anos de mercado, então é, é um, tem sido
um período aí fantástico para a gente e poder comemorar esses 20 anos aí com todo esse plano de fundo, né, dessas mudanças. Isso para a gente é muito interessante e mostra aí o quanto a gente tá capacitado e está experimentado, né, para seguir com essas frentes. Para quem não conhece, a Dejo, nós não atuamos só com comércio exterior, tá? Então, nós temos uma veia muito forte fiscal, tá? E também de SAP. Então, quando a gente fala principalmente de SAP, a gente defende essas principais bandeiras, a área fiscal e a área de comércio exterior. Então, somos especializados nisso e, ao longo do tempo, a gente vem atuando forte em cima do SAP, em projetos fiscais de comércio exterior e projetos no geral, mas quando a gente se fala em fiscal e comércio exterior, nós temos uma especialização aí, nós temos um time muito capacitado, tá? E tanto seja projetos, outsourcing, né, apoio do dia a dia, quanto sustentação, tanto nessas três vertentes, né? E como plano de fundo aí a reforma tributária. Ah, então, a gente já vem trabalhando aí desde o ano passado com metodologias específicas, com uma equipe dedicada. Então, a gente tem feito muita coisa de reforma tributária. Fica aí o convite para vocês de, num segundo momento, a gente bater um pouco mais de papo aí sobre isso, tá? Bom, eu vou passar a palavra agora para o Evandro Toni, falar um pouquinho dos objetivos aí, discorrer sobre o assunto. Fica à vontade de onde você está com o mudo ativado, tá? Você continua no mudo. Melhorou agora? Agora sim. Já saiu, né? Então, tá bom. Sim, vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade, Paulo. Obrigado aí a Dejo. Desses 20 anos, já estou com a Dejo há 6 anos e sou eternamente grato aí pela essa oportunidade. Mas vamos lá, falar um pouquinho aqui dos objetivos, nossos próximos passos. Como objetivo aqui desse material é trazer alguns prós e contras da utilização da nossa ferramenta de Comex frente a toda essa mudança que está acontecendo aí no comércio exterior, desde o movimento aí dos clientes querendo ir para uma solução em nuvem, mas também para o novo processo de importação e principalmente no que tange a reforma tributária, né? Tudo isso baseado na experiência que nós temos aqui e, obviamente, trazendo a OneSource Global Trade como pilar dessa solução para poder alavancar os negócios dos clientes. Tá bom? Aqui, num contexto, um plano de fundo que eu elaborei, apenas trazendo um viés do que vem acontecendo nos últimos 5 anos. Nós passamos aí desde a pandemia, um momento muito crítico, com uma recuperação econômica, mas ao mesmo tempo o comércio exterior nos últimos anos também vem elaborando novas negociações, acordos internacionais, tanto na frente do Mercosul, com a Singapura em 2023, alguns acordos internacionais com a União Europeia, em 2024, cada vez mais firme essa questão fortalecimento de laços com a Ásia, com a África, Estados Unidos. Então, veja, desde a pandemia, com uma recuperação econômica, acordos internacionais, junto de tudo isso, vendo um tal de novo processo de importação. Então, o comércio exterior nunca esteve tão alto, com tanta evidência no momento que estamos. E isso não vai ser um momento de 2, 3, 4 anos. Não, isso daqui vai ser por longos anos, porque nós temos muitas coisas acontecendo e os clientes têm percebido e sentido isso literalmente na pele. Então, desafios estruturais, desafios de acordos logísticos, desafios com frete, desafios com tecnologia, enfim, tanta coisa acontecendo, tanta adaptação, e o comércio exterior está aí, alavancando mais negócios, trazendo mais exportações no Brasil, cada vez mais exportando mais e também importando com melhor qualidade. Enfim, e se não fosse tudo isso, ainda nós temos de brinde a reforma tributária, que tende a trazer mais competitividade para esse nosso mercado. Então, imagina, esse é o contexto, esse é o plano de fundo que nós temos hoje na nossa logística 4.0. Então, o que se fala muito hoje é como é que eu me adapto para essa nova questão de logística 4.0, com tanto conteúdo acontecendo, um Trump Tariffs que está rolando agora, com tantas mudanças, tarifações que estão rolando, novos acordos, tecnologia, inteligência artificial voando, sendo cada dia mais contexto do nosso dia a dia. Tendo tudo isso,
um compliance na operação de comércio exterior, né? Esse é o X da questão, que não adianta eu ter tudo ser conteúdo, mas não ter tecnologia, ou falhar no compliance, né? E, principalmente, olhando para os dados. Eu preciso de tudo isso conectado e tendo dados em tempo real. E essa logística 4.0 vai gerar o que para nós, como cliente final? Uma gestão, uma conformidade, está de acordo com a regulamentação, né? As novas tendências, né? Estratégia, como é que eu faço uma previsão e tenho precisão naquela previsão? Porque hoje muitos dados ficam em mãos de terceiros, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Eu perco eficiência operacional, mas na realidade a logística 4.0 é ao contrário de tudo isso. Preciso ter competitividade, tem que ter eficiência, precisão e controle sobre tudo isso, né? E o momento atual, né, exatamente o hoje que nós enfrentamos é um cenário de novo processo de importação que vem rolando desde 2017, tomando forma em 2019, com os novos cronogramas, o governo querendo e aplicando essa nova metodologia de Comex. Então, nós já tivemos nossas primeiras entregas em 2024. Esse ano super agitado, com novas entregas no novo processo de importação, novas notas técnicas, né? Saindo nota técnica voltada para a parte de emissão de notas fiscais, novo cronograma do INPE, anuentes entrando agora, alguns sendo postergados, que eram para entrar em julho, vai rolar em agosto para setembro. Enfim, o ano de 2024, com a entrada de 2025 até o final de 2025, entrando para 2026, esse novo processo de importação é algo vivo. Isso nós sempre temos falado para os nossos clientes. Não é algo que você vai implementar um sistema que tem um começo, meio e fim e acabou. O processo de nova importação, a do INPE, ele é um processo que, ad eterno, o cliente vai ter que estar online, com as atualizações de atributos correndo na veia e com as novas regulamentações estando atentos com isso. E como eu já disse anteriormente na minha fala, tudo isso com uma pitada de reforma tributária. Já grupos de trabalhos, notas SAPs, pesquisas públicas, leis complementares saindo à torta direita, né, aos montes aí para poder sanar as dúvidas, as necessidades de cada empresa, de cada negócio. Então, tudo isso é essa era de agora que nós estamos passando. Então, novamente, o processo, o comércio exterior 4.0, essa logística 4.0 nunca esteve tão em alta e com tantas turbulências acontecendo ao mesmo tempo. E para finalizar esse plano de fundo, né, o que nós temos aqui no momento atual, por exemplo, olhando para o Portal Único, é esse cronograma que a Receita Federal colocou como base desde os princípios, desde os primórdios de 2019, 2020, vindo com essa questão dos cronogramas, né? E algumas atualizações mais referentes às suas anuências. Então, os clientes têm se preparado cada vez mais, mas ainda estamos encontrando clientes que estão deixando aquele para a última hora, ainda apostando em uma talvez postergação, mas o que nós estamos vendo é o contrário, a Receita Federal apenas ajustando o meio de campo, mas o entregável final é 2026. Então, temos muito o que fazer aí, temos muitas etapas a serem superadas, ainda clientes procurando se adaptar ao cronograma, atender essa logística, atender o seu catálogo de produto, e isso aí é parte da vida das empresas. Tudo bem? E a pergunta que vem aqui é: estamos preparados para isso? Essa é a grande pergunta que as empresas têm que se fazer para dentro de casa. Porque hoje o que nós encontramos são muitas empresas ainda sofrendo com multas, não estando em conformidade regulatória, ainda tendo suas gerações de notas fiscais de entrada ou de saída por terceiros, ou seja, eu tenho meu processo iniciado num ponto da minha empresa, eu tenho alguns analistas de negócio voltados para a Comex controlando dados em Excel, e eu trafegando dados sensíveis por e-mail, como emissão de notas fiscais, registros de declarações de importações ou de exportação, seja qual for, fazendo gestões de atos concessórios por planilha. Hoje temos um sistema que
já fornece essa segurança, mas ainda muitos clientes preferem usar planilhas, né? Ou fazer, eu brinco com meus clientes falando, fazendo cálculos de padaria em papel de pão, no mundo atual, né? Com toda essa tecnologia, isso é inviável. Isso tem causado vulnerabilidade, a fraude, perda de competitividade, porque quanto tempo eu levo para fazer a gestão desses dados, quanto tempo eu levo para ter essa logística bem calculada, quanto tempo eu levo para ter esses dados em mãos, porque hoje eu sou totalmente dependente de tantas informações de terceiros, que hoje, para ter um dado em tempo real, eu preciso levar um ou dois ou até 3 dias para consolidar esses dados. E você falar que você leva 1, 2 ou 3 dias para consolidar um dado, isso vai te causar grandes percas. Você vai estar deixando de ser competitivo. Fora que ainda a gente poderia falar de erros contábeis, erros dos relatórios tributários, enfim. Então, hoje o que nós encontramos ainda no mercado são muitas empresas usando softwares inadequados ou operações manuais ou pior, não tendo nenhum software e essa operação manual está na mão de terceiros. Seus dados como empresa está 100% na mão de terceiros. E a lei da LGPD, como que fica com isso? Será que realmente estou dentro do compliance da LGPD? Que cada vez mais essa é uma outra questão que vem em conjunto. E daqui a pouco eu acabei nem citando anteriormente, mas ainda nós temos a questão da alteração do CNPJ em 2025 agora, final de 2025 para 2026, nós temos a entrada do novo CNPJ. Como é que vai ficar esse controle? Então, a pergunta que eu refaço para todos nós: estamos preparados para esse cenário? Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Então, esse é o meu convite hoje para os clientes. Como é que eu resolvo isso? Tem como resolver isso? E a resposta é sim. Nós temos como resolver isso. Trazendo, sim, uma solução que revoluciona o comércio exterior há muito tempo. E, obviamente, de quem que eu estou falando aqui é da OneSource Global Trade, tá? Uma solução de comércio exterior que está preparada e modularizada para atender o mercado nacional e o mercado internacional. Não é uma ferramenta única local que você só implementa no Brasil, não. Ferramenta Latam, a nível de Europa, a nível dos Estados Unidos. Então, você como cliente vai poder drivar dentro da sua operação aquilo que mais te importa. Ah, se eu sou uma empresa que importa, eu não preciso no modo de exportação, então você vai apenas olhar para esse modo de importação. Se eu sou uma empresa que faça as duas operações de importação e exportação, eu tenho uma única solução que atende tanto a importação quanto a importação. E não apenas isso, toda a parte de gestão de contratos de câmbio, de documento, pagamento, e, claro, olhando os regimes especiais que nós temos hoje disponíveis, que esse aqui praticamente é o carro-chefe da OneSource Global Trade. E regime especial que eu estou mencionando são os drawbacks, tanto isenção, intermediário, ou suspensão, o recoff tradicional, ainda temos clientes naquele modelo de recoff tradicional praticado até 2019, antes da virada forte que foi o recoff SPED, né? E tudo isso não seria não só apenas necessário como atenderia o mercado nosso hoje, mas também nós temos conteúdo legal automatizado dentro dessa ferramenta. Nós temos parte da ferramenta, ferramenta de BI. Ou seja, você como cliente vai ter os dados nas mãos. Você não vai depender mais de terceiro ou de consolidação de dados de N áreas para poder fazer sua gestão de dados. Tudo isso fica dentro de uma única plataforma, que é uma ferramenta chamada Data Analytics da Thomson Reuters. Faz parte da sua solução. E também você, como cliente, ainda tem uma ferramenta agregada a tudo isso, que é o tracking, que ele faz toda a gestão do seu embarque, tanto ele por navios ou como ele é aéreo. Então você, como cliente, vai ter essa gestão dos dados nas palmas da sua mão, onde esses softwares com a estrelinha que eu deixei aqui são os addons que a Thomson Reuters fornece para o seu cliente. Obviamente, uma solução de comércio exterior, hoje, ela não pode ser standalone com tantos RPs que nós temos no mercado. Uma ferramenta que se não conecta com o RP, ela fica muito vulnerável a erro operacional. E a OneSource Global Trade, ela já vem com esse viés de conexão. Há mais de 20 anos, por exemplo, nós já somos certificados com SAP. Então, quando você entra no site da SAP,
e procura soluções de negócio de comércio exterior que são homologadas para a SAP. Há mais de 20 anos nós temos essa homologação. E quando eu falo SAP, por exemplo, que eu puxo um lado aqui para a gente entender, desde o SAP Primórdios do 4.3, do 4.7, o SAP ECC 6.0, já os novos SAP, usando metodologia de PI, apesar que PI tende a encerrar seu suporte no final do ano, mas já atendemos o CPI, ou o BTP. Então, quando eu olho para uma plataforma SAP, e se eu estou migrando minha plataforma SAP, como S4HANA, por exemplo, a solução OneSource Global Trade é uma solução que é homologada com a SAP. Então, você, como cliente, já tem uma segurança, uma camada extra de que eu tenho um software de comércio exterior que vai me permitir conectar com o SAP, com uma Oracle, um Oracle Cloud, um SAP B1, ou um DataSul, ou um Proteus, enfim, com outros softwares onde eu vou ter a segurança das transações, onde não vou ter erro operacional, ou seja, eu tenho que ficar redigitando dados, eu vou ter toda essa gestão do meu comércio exterior centralizada numa única plataforma, porque esse é o viés da OneSource, não é ser um software de transmissão de declaração de importação, uma declaração única de exportação, não. Isso daí é o mínimo que uma solução de comércio exterior faz hoje. É o que eu comento com meus clientes. O software nosso, o RP de comércio exterior OneSource Global Trade, ele é um concentrador de dados, é onde você vai fazer toda a sua gestão, toda a sua logística dentro do sistema nosso e todo esse contexto vai estar compartilhado dentro do teu RP. Com isso, você evita erros manuais. Aqui muito rápido, vou ficar só 10 segundinhos aqui nessa tela, só para você, como cliente que está aqui hoje acompanhando, entender alguns clientes. Esses aqui são, são os mínimos, a menor carteira que talvez a gente possa citar, porque hoje o OneSearch tem muitos clientes, são mais de 1.200 clientes que utilizam esse software de comércio exterior. Aqui é só para dar um gostinho para você que está assistindo essa live, entender que independente da área de negócio, independente da sua operação de comércio exterior, tenho certeza que a OneSearch serve para você, cliente. Exemplo disso, veja, alguns números para que você compreenda que, será que esse software me atende? Sim, ele vai te atender, porque hoje são mais de 130 mil atualizações legais que a gente recebe por ano, né? São mais de 1.400 clientes. É um software de solução global, como falei para vocês desde o início. É um software com mais de 20 anos de experiência e uma expertise muito ampla em comércio exterior. Então, 100% automotivos, empresas que importam partes e peças, que fazem a parte de carro, caminhões, enfim, toda essa questão automotiva. Hoje, 100% dessa unidade de negócio, desse cenário de negócio, é atendido pela OneSearch Global Trade. E outros números aqui para trazer para dentro da sua casa, cliente, que você sim pode colocar uma OneSource Global Trade, que lá vai te ajudar a suprir aquelas dificuldades que citamos anteriormente, tá? E tudo isso em nuvem, obviamente, né? Então, hoje, a OSGT, como nós chamamos ela abreviamente, carinhosamente, né? A OneSource Global Trade, ela é uma solução em nuvem. E isso, para você, cliente, já vai desburocratizar muita coisa, como questões de atualizações legais. Você pode ter escalabilidade, onde, se hoje você faz 5 processos, 5 containers por mês, por exemplo, se por conta de um investimento, sua empresa começa a ter 20, 30 embarques mês, ok. Você não vai ter uma preocupação de ter que ficar ligando em algum lugar, mudando seu data center ou readequando seu pátio de técnico de infraestrutura, nada disso. Quem cuida disso para vocês vai ser a própria Thomson Reuters, porque a OneSearch Global Trade fica dentro do data center da Thomson Reuters. E isso traz para você, cliente, redução de custo de infraestrutura, uma baita de uma segurança de informação, os mais rígidos certificados de segurança, questões de backup, questões de alta disponibilidade. Hoje a Thomson garante mais de 99,7% de disponibilidade para um cliente. Dados em tempo real, porque ó, tudo aquilo que eu mostrei para vocês fica numa única base de dados. E, obviamente, tudo isso, a sustentabilidade e adaptação para o futuro. Vocês, como cliente, não se preocupam mais com a parte técnica. A equipe de TI da empresa de vocês vão ficar focado no negócio da empresa. A OneSearch Global Trade fica administrada tecnicamente pela própria Thomson Reuters, tá bom? Obviamente também, como falei anteriormente, nós temos um conteúdo atualizado automaticamente, então
tudo que você, cliente, precisa saber, taxa de impostos, essas novas regulamentações, necessidades de licença, tributações, variações cambiais, conversão fiscal. Não precisa ninguém ficar informando você, cliente. A própria OneSource, todo dia, ela possui interfaces inteligentes que rodam em background, que traz dados atualizados diariamente. Aquela dor de cabeça que todo final de ano nós temos, no início do ano, que traz as atualizações de taxa, de NCM, novas alíquotas, isso não é mais preocupação para os clientes da Thomson Reuters. Eles recebem isso diariamente de forma automatizada. Essas Trump tariffs, que, né, o mercado tem chamado, essas novas tarifações que os Estados Unidos têm colocado, a partir do momento que as tarifas estão atualizadas, entraram as medidas legais, automaticamente você, cliente, já recebe isso no OneSource. Então, seus processos sempre vão estar em compliance. Vai estar sempre atualizados com os dados logísticos em dia, ok? E aqui uma rápida passada no escopo, pessoal, não vou entrar em cada detalhe aqui, mas aqui é para você, como cliente, já ter uma visualização do que um pouco a OneSource pode atender, porque isso aqui eu coloquei alguns macro cenários. Existem muitos outros cenários que a OneSource consegue atender, mas aqui é mais para aguçar a curiosidade ou para que você, cliente, possa enxergar o seu cenário hoje e olhar e falar, poxa, eu tenho um cenário de retificação de DI que hoje eu faço na mão. A OSGT faz essa retificação de? Sim, ela faz. Poxa, eu tenho empresa na Argentina, no México, no Uruguai. Eu consigo ter uma única plataforma atendendo todos esses países? Sim, você consegue. Então, aqui é mais para aguçar a curiosidade, para que você depois entre em contato com a gente para descobrir um pouco mais do que a OneSource pode fazer. E aqui eu estou olhando para um lado de importação. Veja, pré-desembaraços, como eu já citei, a questão de controle de retificação, gestão dos seus regimes, admissão, nacionalização, enfim. Aqui são alguns cenários, macro cenários que a OneSource de importação atende. E a parte de exportação, Evandro? A parte de exportação também, aqui outros cenários que, novamente, apontando para um viés de macro bullets aqui. Então, se você tem uma exportação com consignação, substituição em garantia, uma admissão temporária, um back-to-back, utilização de AMBRA, enfim, as N impressões que nós temos no export, com a questão de invoice, packlist, agrupamento, exportações triangulares, enfim, certificados de origem, declaração de origem, tudo isso é parte do modo de exportação. Então, para aqueles que já usam o OneSource, talvez estejam vendo aí, opa, eu tenho cenário, ainda não uso, preciso resolver isso, então nós temos como implementar isso. Ou para você, cliente que ainda não faz uso e que ainda faz muita coisa manual, a OneSource está aqui para resolver essas questões, né? Como também nós temos a parte do Trade Finance, né? Nossos controles de câmbio importação, câmbio exportação. Então, toda a gestão de controle de pagamento, prazo, o contrato de câmbio, sua PETAX, sua variação cambial, ou contratos com BNDES, comissões, controle de comissões de agente, câmbio financeiro, a parte de serviços, o IOF, o IR, cálculos de câmbio de serviço. Hoje, muitos clientes ainda fazem via planilha. E o SGT Câmbio, ele faz isso de forma automatizada. Você pega a sua importação, seus serviços internacionais, o próprio SGT lá faz o cálculo automático e a contabilização desses cálculos no seu RP. Então, tudo isso hoje é o que a OneSource pode oferecer para você, cliente, né? E como eu disse também, a parte de regimes especiais, como sendo um dos o carro-chefe da OneSource. Então, quando você olha para regime especial, hoje a OneSource é a solução mais completa no mercado. Então, desde a gestão e automatização do seu regime especial, controle dos prazos, a parte de simulação, planejamento operacional, relatórios obrigatórios, KPIs, quanto que eu estou absorvendo desse regime, quanto que eu estou dentro, está fazendo sentido, eu estou fazendo a admissão no tempo correto, estou nacionalizando, eu estou tendo suspensão, isenção, o que está vencendo. Então, toda essa burocracia e necessidade de controlar o regime especial no ato, a OneSource oferece para você, cliente. Tudo isso numa única ferramenta, tá? E, novamente, aqui eu faço uma visualização muito forte em cima dessas ferramentas que fazem parte da solução. Você, como cliente, não paga nada, uma única licença de importação ou uma única licença de exportação, você, cliente, além de receber uma ferramenta completa com comunicação com o RP, comunicação com os sites
governamentais, você ainda recebe conteúdo legal e mais duas ferramentas, que é o Data Analytics e o Tracking Sys. Tudo para ajudar você a ter todos os dados num único sistema. Então, a ideia é que você saia daqueles controles manuais e tenha tudo centralizado numa única plataforma. É isso que a gente tem apresentado aqui para os clientes. Tá? E alguns outros benefícios, por exemplo, hoje aqui são dados que eu coloquei aqui só para aguçar a curiosidade de alguns clientes, que são dados reais coletados pela própria Thomson Reuters, onde, por exemplo, geração de uma instrução de embarque hoje. Nós sabemos que muitos clientes levam, às vezes, horas para fazer a geração de uma instrução de embarque. Consolida o pedido, consolida os dados do frete, o número das entregas, junta tudo, faz um PDF ali, dispara para os seus agentes. Na OneSearch você faz isso com menos de 5 minutos. Fazer um RPA com os documentos do meu fornecedor. Exemplo, notas de débito. Meus fornecedores enviam muitas notas de débito, Evandro. E isso aqui tudo é controlado na mão numa pastinha que eu deixo aqui no meu laptop. Com a OneSearch você consegue deixar isso de forma instantânea. Nós temos RPAs que faz a leitura dessas notas de débito e a contabilização desses dados. Um cálculo de lead time. Hoje, quanto tempo você, cliente, leva para fazer um cálculo do lead time ou follow-up da sua operação? Você precisa se conectar com quantas pessoas e enviar quantos e-mails para ter esse dado? Com a Uncertain de forma automatizada. Emissão de nota fiscal. Isso daqui eu bato muito forte nos clientes. Hoje, toda a geração de nota fiscal fica dentro da OneSearch. Com menos de 5 minutos, você pode gerar N notas fiscais com N itens. Nós conseguimos parametrizar as notas fiscais independente do estado por onde você está recebendo a mercadoria. São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim. Exemplos, né? Onde está entrando a mercadoria, eu parametrizo e faço a geração da nota fiscal conforme a necessidade daquele estado, daquele município, tá? Contabilizações, novamente, você vai ter todos esses dados gerados com dados de cálculos prévios, dados reais, toda essa questão contábil gerado numa única ferramenta e também lançado dentro do seu RP. Veja. Então, aqui alguns dados apenas para aguçar a curiosidade e mostrar para você, cliente, a OneSearch é a ferramenta mais completa que nós temos hoje no mercado. E quando eu olho, principalmente para tanta evolução legal que está chegando, né, ou que já chegou, por exemplo, que é um novo processo de importação, a dor que eu mais escuto dos nossos clientes é: puxa, meu fornecedor hoje de comércio exterior me cobrou por essa evolução legal, porque eu tive que customizar, sei lá, ou não está preparado o software, agora eu preciso investir junto com essa outra ferramenta e eu vou ter que desembolsar aqui um budget, uma grana, enfim. Há um tipo de dor que eu escutei muito nesses últimos 2 anos, onde os clientes que não usam o OneSearch Global Trade sofreram. Já quem é cliente da Thomson Reuters, a Thomson Reuters gerou muito conteúdo, vídeos no YouTube. Você pode acessar agora a plataforma do YouTube. Novo processo de importação Thomson Reuters. Vai ter uma série de vídeos lá mostrando como que funciona a solução de comércio exterior. Nós, a Dejo, apoiamos dezenas e dezenas de clientes com esse novo processo de importação, mas isso como? Utilizando a própria USGT. Quem é cliente da Thomson Reuters recebeu essa atualização legal sem custo. Isso faz parte, evolução legal faz parte do novo processo de importação. Lógico que, com isso, a Thomson disponibilizou toda a sua gestão de catálogo, gestão dos atributos, a gestão do fundamento legal. Quem está operando já com a do INPE sabe que isso aqui virou um parque de ouriço. Fundamento legal com regime aduaneiro. Agora a Receita Federal exige essa vinculação. O alerta de necessidades LPCO. Temos muitas ainda modelos de LPCO a serem lançados, e o cliente, por exemplo, a Anvisa, está programado, por exemplo, o modelo de LPCO da Anvisa em final de julho, receber e já poder operar com a LPCO. E assim que a Anvisa liberar esses novos modelos, a OneSearch vai estar preparada para receber isso. Toda essa gestão do tratamento tributário, enfim, alerta de pendência, saiu um novo atributo, afeta ou não afeta a minha operação? Você vai rodar uma interface que está dentro da OneSearch e ela vai te mostrar, ó, tal atributo foi alterado e impactou o seu part number, então você já vai conseguir monitorar isso tudo em tempo real. Veja, isso tudo faz parte da solução. O cliente não teve que pagar para receber essa atualização legal, não. Ele teve que se preocupar em fazer a gestão do catálogo
onde ele teve que atribuir, fazer a classificação dos seus atributos. Mas a partir desse momento é a OneSource que se comunica com o site da Receita Federal e assim você tem o compliance da operação. E, obviamente, né, com certeza, muitos estão aqui para escutar. E a reforma tributária? Sim, a reforma tributária, você já está se preparando. Semana passada, pude estar acompanhando um webinar da própria Thomson Reuters, onde já trouxeram esse pequeno macro cronograma aqui, onde em agosto a Answer já vai estar preparada para a adequação dos novos layouts da nota fiscal eletrônica, a adequação dos cálculos CBS do IBS, a parte de suspensão e isenção também voltado para o CBS e IBS, os formulários de cálculo da OneSearch, que hoje você tem tudo rastreado dentro do OneSearch apontando para os métodos atuais, para a reforma tributária, esses formulários vão estar totalmente prontos para que você, cliente, veja como que foi gerado os novos impostos, né? E algumas entregas de funcionalidades pontuais, que a evolução legal está aí, a reforma tributária está muito viva, então, conforme a Receita Federal vai liberando as funcionalidades, a Thomson Reuters vai atualizando. Então, vejam, você como cliente, que é parte integrante da OneSearch Global Trade, fique tranquilo, você vai receber essa evolução legal. Lógico que tem um grande trabalho por trás, que a gente vai falar aqui mais para frente, que precisa ser feito. Mas tecnologicamente você vai estar preparado. E isso daqui não é só para o ano 2025 e 2026, né, pessoal? Isso daqui é para os próximos 10 anos, até 2033. Temos longas jornadas ainda passar junto quando ao tangente de reforma tributária. E parte disso também, veja, o que que a Thomson vai entregar para você, cliente? Rastreamento, toda a parte de automação, toda a parte de gestão de custos, cálculos automatizados, gestão inteligente dos novos tributos. Toda essa reforma, o que a reforma tributária está exigindo, é parte da solução da OSGT. Aí eu pergunto, faz sentido essa solução para você, cliente? Hoje, você que não utiliza uma solução como essa, faz sentido começar a olhar com mais carinho esse sistema? Veja, você não vai ter custo para isso. Pelo contrário, você vai estar preparado para essa nova logística. Bem, aqui eu vou chamar de volta o Paulo Farias para ele falar um pouquinho, porque foi sobre a reforma tributária. A OneSource vai estar preparada tecnologicamente? Sim, porém nós temos um grande trabalho por trás disso para ser feito, que não é apenas ter um software preparado, mas existe todo um contexto por trás que você, como cliente, acredita que deve estar se preparando, ou se ainda não está, nós a Dejo podemos ajudar. Quer comentar essa parte aí, Paulo? Sim, Evandro, obrigado. Bom, acho que é nessa linha mesmo, né? A reforma ela é uma jornada de longo prazo, né? Então a gente tem hoje entregas ali até 2033. 2026 agora é uma entrega relativamente menor quando comparada com as demais, né? Mas já a partir de 27 a gente já tem ali grandes blocos, né, de mudanças ali entrando em produção. E aí o que a maioria dos nossos clientes nos questionam hoje é, tá, mas eu não tenho tudo regulamentado, eu não tenho tudo definido, como é que eu consigo atuar nisso, né? Porque acho que é nítido a necessidade de se atualizar todo o processo fiscal e comércio exterior está diretamente vinculado com isso, né? Mas o grande ponto é qual é o momento correto, né? Então, não existe uma definição ali, nenhuma fórmula mágica, né? Acho que tem muitos prós e contras de qualquer tipo de modelo. O que a gente tem direcionado para os clientes que são atendidos pela Dejo é que seja feito, no mínimo, um mapeamento, né, de impactos. E aí, quando a gente fala de mapeamento, a gente fala sobre a ótica é, tributária, né? É o que mais se fala no mercado de calculadora de impostos, de conseguir ter uma visão da tributação atual versus o futuro, né, com a reforma. Mas, além disso, tem um trabalho muito forte de tecnologia, né? Então, a reforma tributária ela não se limita ao RP, à solução fiscal ou à solução de comércio exterior, né?
Eu tenho diversos sistemas satélites ali que são diretamente envolvidos nisso, né? E aí, como que eu consigo enxergar essas soluções, né? Entender os pontos frágeis que essas soluções tenham, tá? Eu acho que principalmente criar um roadmap de médio e longo prazo de como resolver isso, né? Então, como o Evandro falou, se de repente eu não tenho uma solução para gerenciar comércio exterior hoje, né? Por mais que eu já tenha analisado, tenha estudado, ali eu tenho os prós e contras e de repente eu uso isso através de um terceiro, né? Qual que é o impacto com a reforma tributária para o meu negócio, né? Faz sentido eu continuar isso com o terceiro? Não faz sentido? É, Aonde que mais pega, né? Então, o mapeamento ele vai exatamente trazer isso, né? Então, é uma visão isenta, onde a gente consegue mostrar para a empresa os melhores caminhos, ou muitas vezes é difícil você apontar melhores caminhos, mas pelo menos clarificar quais são os prós e contras de cada caminho. Então, esse é o trabalho que a gente faz ali no Reforma Map, né, que é esse mapeamento de tributos, de tecnologia e também de operações, né? Então, minhas principais operações na companhia, como que elas funcionam hoje, como que elas vão funcionar com a reforma, tá? É lógico que na medida que o governo vá disponibilizando atualizações, né, é possível que a gente consiga entrar em detalhes ali de algumas frentes, mas com o que se tem hoje, tá? E aí até compartilhar um pouco da experiência com vocês, o que a gente já tem hoje e o resultado desses mapeamentos, né? Eles já geram aí um conteúdo muito rico de direcionamento estratégico para as empresas, né? Ou seja, eu não preciso esperar tanto para já ter essa visão macro e para saber onde estão as minhas principais dores, né? Quando a gente fala ali do Reforma GT, que é o segundo item na reforma tributária, uma vez que eu tenho esse mapeamento, e é importante que todos saibam que a reforma tributária ela não é um projeto, ela é um programa, né? Então eu vou ter ali diversos projetos vinculados com a reforma. E aí, uma vez que eu tenho essa visão, esse landscape, como que eu consigo atuar, ou como que eu vou atuar primeiro? Porque o dia a dia acontece, eu vou ter um paralelismo por muito tempo, né? Eu não vou conseguir parar a minha equipe para cuidar disso. E aí eu vou envolver fornecedores, prestadores dos mais diversos tipos, né? Como que eu consigo orquestrar tudo isso, né? Como que eu consigo garantir, principalmente, que não tem nada passando despercebido, né? De repente eu estou atuando numa frente e tem algo acontecendo ali e eu não estou percebendo isso, muito focado no meu negócio, no meu dia a dia. Como que eu consigo alinhar isso com o que está acontecendo no mercado e principalmente o acompanhamento da legislação, tá? Então, o Reforma GT ele foi criado com esse objetivo, de ajudar as empresas durante toda essa jornada, tá? E aqui eu não, é independente se, no caso aqui, se é Thomson Reuters, que é o nosso principal parceiro, se é SAP, se é Oracle, ou seja, para a gente é indiferente, né? A gente está olhando o processo da reforma como um todo. Então, o Reforma GT, ele é isso, é como que eu consigo ter alguém me apoiando durante essa jornada, alguém que consiga me manter atualizado, alguém que consiga gerar indicadores para alta gestão da companhia, né? Então, a Dejo consegue ajudar muito nisso. Por fim, a gente tem ali o Reforma Go, que é justamente a implementação desses projetos da reforma. Então, como eu comentei no início, hoje nós temos equipes especializadas em SAP, em Tex, em Comex. Então, poxa, eu preciso atualizar desde uma SAP Note, eu preciso de repente fazer um upgrade, eu preciso de repente fazer um move to cloud, desde questões de tecnologia, de infra, ou seja, então, após o mapeamento eu vou ter essas frentes para atuar e aí a Dejo ajuda vocês naquilo que nós somos especialistas, né? Óbvio que não na reforma como um todo, a fazer essa implementação. E o último item é o Reforma Assist, onde a gente consegue apoiá-los com mão de obra, né? Então, eu acho que a palavra da vez aí é paralelismo, né? Se eu tiro minhas pessoas da operação, eu fico com um buraco na operação, mas eu preciso de gente ali na reforma. E de repente eu não enxergo ali o grupo de trabalho como algo necessário nesse momento, eu preciso simplesmente de mão de obra. E esse acho que de fato vai ser um dos maiores desafios, né? Acho que a gente nunca teve tão bem quanto a tecnologia, agora a gente tem IA, cloud, integrações mais simples, ou seja,
Então, a tecnologia ela vai conseguir nos amparar nessa jornada, agora pessoas não, né? Então, hoje nós da DEGE, assim como os nossos colegas aí de outras consultorias, a gente tem encontrado muitas e muitas dificuldades de contratar pessoas, o mercado está aquecido, já está faltando gente. Então, imagina isso daqui a 4 meses, onde a gente vai estar trabalhando ali 5 meses na preparação da primeira onda de 2026, ou seja, então esse também é um desafio e a gente vem investindo ali em formar pessoas, capacitar, uma equipe bem diversificada justamente para ajudar vocês com essa questão do assist. Então aqui é só uma pincelada, tá, pessoal, da reforma tributária, de como que a gente pode ajudar vocês e sempre com esse link ali do comércio exterior. E aqui, né, Olá, Paulo? Aqui para encerrar, mas não deixando de mencionar, se você, cliente, precisa de alguma ajuda com melhorias na ferramenta do seu comércio exterior, seja o OneSource Global Trade, você precisa fazer uma expansão do seu negócio, integrar com outras tecnologias ou operacionalizar a sua operação. A pessoa vai sair de férias ou você vai dedicar alguns recursos da sua área para a reforma tributária, mas quem vai operar o seu negócio hoje, a parte de comércio exterior? Isso tudo faz parte do que nós temos ajudado o nosso cliente. Ainda encontramos muitos ainda no modelo de centralização do OneSource dentro de casa, né? Não estão num modelo nuvem. Vamos fazer um projeto Move to Cloud, tirar essa ferramenta de dentro da companhia e levar lá para dentro do data center da Thomson Reuters. Conte com a Deja. A Deja consegue fazer todo esse trabalho, né? Isso é core do nosso negócio. Treinamentos, acompanhamentos. Fora isso, a parte de SAP, como o Paulo já falou, né? Nesse viés de 360, onde se eu preciso de alguém para negócio, eu tenho. Se eu preciso de alguém para fazer implementação, nós fazemos, né? Mas também melhorias contínuas no SAP. Muitos clientes têm muitos programas Z dentro do SAP, algumas personalizações, customizações, e precisam fazer manutenção desses programas. A Dejo é um parceiro que você pode contar e também novos desenvolvimentos, e da mesma forma que eu faço com a parte do SGT de operacionalização, para o SAP também. Como o Paulo trouxe para nós, mão de obra é escassa. Então, daqui aos próximos 4, 5 meses, você, como cliente, precisa pensar: eu vou me dedicar à reforma tributária ou como eu me dedico a botar minha operação, continuar ela com uma tecnologia voltada aí para essa questão da logística 4.0? E quem vai cuidar da reforma? Ou vice-versa. Eu vou ficar na operação, a Dejo, cuida dessa parte da tecnologia, da reforma. Então, é o momento de pensar agora, porque vai chegar ali na frente, né, para o finalzinho desse ano. Por mais que o ano que vem seja algumas alíquotas testes, modelos testes, já vamos estar na cara do gol. Praticamente para quando chegar em 2027, a engrenagem vai estar rodando, não vai ter aquele tempo de adaptação mais não. Então, o tempo é curto, praticamente já estamos na metade de abril e o ano está voando. Então, não deixe para isso para a última hora. A hora de se planejar é agora, para que a gente possa passar para essa reforma tributária de uma maneira menos crítica. Vai ser dolorido? Vai, mas há maneiras a gente contornar isso e sair do outro lado de uma forma melhor. Tá bom, Eu pessoal? acho que não é nem só a reforma, Tony, Sim, e por conta aí dessa crise comercial global, né, que perfeito. vem acontecendo ali nos Estados Unidos, China, enfim. Então, acho que a pergunta a se fazer é: a reforma tributária, ela é um tempero importante, né, nesse caldo, mas eu ter a tecnologia, né, atrelada, e mesmo eu tendo a tecnologia, ter uma solução que me suporte, não necessariamente ela está sendo utilizada da melhor forma, ou ela está embasada ali no que há de mais novo, se já está em cloud ou não, como funcionam minhas integrações. É, Imagina que por conta de toda essa confusão global, de repente um produto que você exporta, você vai precisar aumentar esse volume, ou você tem uma oportunidade de negócio de aumentar esse volume significativamente. Como é que sua estrutura vai te suportar, né? Ou Perfeito. de repente eu ter novos parceiros de importação, eu ter uma diversificação ali de fontes. Então isso é um volume de trabalho enorme, né? Dependendo da operação da empresa.
E aí, como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo aproveitar essa onda do mercado, se é que ela vai vir, né? Depende muito de cada segmento, mas em paralelo com essas atualizações, em paralelo com tudo isso. Então, hoje acho que a questão da tecnologia e de ter ela aplicada ao negócio, junto com o compliance, ele pode fazer com que a gente esteja pronto para suportar ali qualquer tipo de oportunidade do mercado, né? Então, eu acho que isso é muito importante também. Ô Evandro, tem Sim, uma pergunta aqui, eu queria até aproveitar, a gente tem alguns minutinhos ainda, claro. para a turma que está aí acompanhando, se vocês tiverem mais alguma pergunta, fique à vontade, tá? É, eu já tenho uma aqui, Evandro. Solta. A pergunta é o seguinte, não chegou aqui para mim quem fez, tá? E depois eu peço para o time aqui colocar o nome da pessoa, mas a questão é o seguinte: o módulo de importação inclui gestão de pedidos colocados a fornecedores, acompanhamento de prontidão de carga e armazenagem de documentos? Acho que essa é a primeira pergunta. Então, a primeira resposta é sim. O modo de importação ela faz toda essa gestão do pedido de compra. Você, como cliente, pode fazer o input desses dados diretamente na ferramenta, ou se você possui algum RP, nós fazemos essa conexão com o teu RP, e a partir daquele momento você vai ter todo o controle do saldo disponível no teu pedido, ou muitos clientes precisam anexar fotos do produto, planilhas, para justificar aquela importação, aquele pedido de compra, sim, a OneSource ela faz toda essa gestão para você, cliente. Então você não precisa mais ter nada na sua máquina. A ideia é que toda essa centralização e gestão do dado fique dentro da OneSource. Legal. E também sobre o catálogo de produtos, né? Que estava na mesma pergunta, mas Uhum. vamos separar aqui. Sobre catálogo de produtos, o módulo traz as atualizações de atributos? Aí sim, a OneSearch foi uma das primeiras ferramentas, se não a primeira, a trazer toda essa evolução legal, Paulo. Qual que é o conceito da OneSearch? Toda parte que o governo solta de evolução, a OneSearch captura esse dado. Então, atributos. Por exemplo, comecinho de março, tivemos uma nova leva de atributos. O cliente da Thomson Reuters tem só uma única atividade. Clicar num botão chamado Atualizar Atributos. Automaticamente a OSGT se comunica com o portal único, com o Comex, captura essa informação e traz para dentro do SGT esse dado atualizado. E isso só agregando a resposta, Paulo, ela faz um confronto daquele atributo versus o que já foi classificado. Então, se você tem um produto que foi classificado com aquele atributo e ele sofreu uma atualização, a própria OneSource vai validar para você, ó, tal atributo, tal produto agora passa a estar inválido e precisa de uma nova classificação. Então, veja, além de a gente ter essa comunicação com o Portal Único, com o Comex, ainda tem essa gestão do catálogo dentro da ferramenta. Legal, bacana. Quem fez a pergunta foi a Ariana, tá? Obrigado pela Bom, pergunta, Ariana. a gente não tem mais nenhum questionamento aqui. Eu acho que a gente pode então seguir para o. Peraí, Último deixa eu só slide. ver se chegou Tem aqui mais alguma algum. coisa? Só um minuto, Tony. Alguém Uhum. levantou a mão aqui, mas eu acho que se alguém tiver alguma questão, pode colocar lá no chat, a gente aguarda um pouquinho. Sim. Alguém levantou a mão aqui, mas o áudio é bloqueado. Eu vou deixar aqui, né, no último slide, então a pessoa ainda tem um minutinho. Espero que tenha ficado claro, né, Paulo, aí. A ideia é justamente trazer essas novas tendências e o preparo para os clientes, para essa indústria, né, para essa logística 4.0. Então, esperamos aí ter atendido as expectativas. O Evandro, chegou uma outra pergunta aqui do Felipe. Ele fala que já estão na versão cloud, e ele gostaria de saber o que precisa ser feito, né, para integrar no SSO. No SSO, legal. Você, primeiramente, Felipe, você vai precisar de uma ajuda aí da gente para fazer as configurações. Então, o que que precisa fazer? É preencher um certificado, um modelo de negócio que a Thomson Reuters disponibiliza para os clientes. Justamente alguns parâmetros, usuário, redes, alguns parâmetros técnicos que a Thomson Reuters pede. Então, a partir desses parâmetros, você consegue fazer o envio dessa solicitação para a Thomson, e a Thomson, depois de, se não me engano, são 15 dias que ela pede minimamente para começar a habilitar o SSO para você. Mas isso aí a gente se coloca para ajudar, porque não é apenas esse formulário que você precisaria preencher, mas o acompanhamento e a parametrização das suas licenças também.
É algo rápido, não é algo demorado, mas a gente tem esse delay, né, da Tons, que ela pede de um tempo mínimo aí de 15 dias para estar liberando o SSO. Tá bom? Beleza, beleza. Obrigado, Tony. Bom, pessoal, Imagina. muito obrigado a todos vocês. Ixi, peraí, Ah, surgiu chegou mais uma. uma pergunta aqui. Ah, não, só o Felipe agradecendo. Nós que agradecemos, Felipe. Teve uma pergunta que surgiu assim, alguém perguntando sobre, que pingou na minha tela, perdão te interromper, Paulo, sobre conexão com o Não, SAP. Se não me engano, ah, foi sim. isso? Por último, Tem sim, integração com o SAP para emissão dos pedidos. Aqui trabalhamos com inserção de custos complementares no pedido do material. sim. Ao Avançar, a gente consegue fazer toda essa inserção, essa devolução de dados para dentro da SAP, sim. Legal. Pessoal, aqui tem os contatos da Dejo, tá? Seja por e-mail, seja no site, WhatsApp, enfim. A gente está aqui justamente à disposição. Muitas vezes não há uma resposta única, um único caminho. Cada empresa tem uma operação, tem um RP implantado de uma forma, tem processos customizados, ou seja, então o nosso papel é justamente conseguir entender essa realidade de vocês, entender o que há hoje disponível de tecnologia e de estratégias de implantação e conseguir colocar tudo isso de uma forma que gere resultado e gere retorno, tá? Então, esse é o nosso compromisso com os nossos clientes, com os nossos prospects, e, e a gente coloca toda a nossa estrutura à disposição, tá? Para uma reunião, para um bate-papo com o Evandro, com todo o time de Comex, com o time de SAP, enfim, tá bom? Boa semana a todos, que vocês tenham uma semana aí de muita paz e nos vemos em breve aí nos próximos webinars. Tudo de bom para todos. Um abraço, viu? Até breve, pessoal.